Por favor, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 28. Primeira Samuel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 28. Primeira Samuel 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E toda vez que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve o filho, e o chamou de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e oferecer ao Senhor sacrifício anual, e ao cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou.
Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Pai bendito, no nome de Jesus, a Tua palavra é poderosa para nos transformar, para gerar vida aos nossos corações. Fala conosco, Pai. Revela as Tuas verdades ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, quando nós ainda não tínhamos sido transferidos para a Rolândia, nós tínhamos uma célula na nossa casa, e certa vez eu fiquei conversando com uma pessoa até umas 3 horas da manhã. Ele passava por uma situação financeira extremamente difícil, e ele me disse o seguinte na porta da minha casa. Ele disse assim: Deus acha que eu sou burro? Por que Ele não me fala o que Ele quer, que eu logo faço para Ele, e já fica todo resolvida essa situação? Por que Ele tem que ficar fazendo isso comigo? Por que Ele tem que ficar, eu falando das promessas para Ele, e Ele dizendo: mas se existem tantas promessas, por que Deus faz dessa maneira? E quando eu preparava essa palavra, eu lembrei dessa história, e o tema que eu gostaria de estar falando com vocês nesta manhã: por que Deus retarda as nossas promessas? E nós muitas vezes não entendemos. Nós participamos das células, nós participamos dos cultos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, e muitas vezes nós ficamos nos questionando por que não acontece isso, ou por que está demorando para acontecer aquilo, ou por que disso, ou por que daquilo. Ainda que muitas vezes, pelo temor que nós temos, nós não conseguimos, às vezes, verbalizar isso com as outras pessoas, mas às vezes lá no nosso íntimo, né, nós olhamos para determinadas pessoas e vemos aquelas pessoas indo tão bem, né, em determinadas áreas que nós temos dificuldade, e nós ficamos ali nos questionando por quê? Né? Por que não acontece? Por que Deus não faz? Por que acontece isso? Ou por que acontece aquilo? Ou por que essa bênção retarda tanto? Eu gostaria de ver com vocês aqui alguns motivos. E o primeiro deles é para que nós compreendamos que o Deus da bênção é melhor que as bênçãos de Deus. O Deus da bênção, Ele é melhor do que as bênçãos de Deus. Vocês concordam comigo que quando nós não alcançamos as promessas e que quando nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por tribulações, nós buscamos mais ao Senhor? Ou no dito popular, quando a chapa esquenta, nós corremos e aí nós buscamos mais ao Senhor, nós oramos mais, nós oramos pelas madrugadas, nós lemos mais a palavra, nós participamos dos cultos. Às vezes a igreja está até fechada, mas a gente fica sentadinho ali na porta, esperando a igreja abrir, para a gente poder estar participando das reuniões. Quando está tudo bem, quando as promessas do Senhor se cumprem, quando as coisas está tudo em ordem, está tudo em paz, está tudo correndo às mil maravilhas, nós poucas vezes nos levantamos pelas madrugadas para orar, pois afinal de contas nós precisamos descansar para o dia seguinte. As reuniões que nós temos, puxa, é quinta-feira, dia meio de semana, é complicado, estou cansado, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, não vai dar para ir hoje por causa desse monte de compromisso e pelo cansaço que eu tenho do dia a dia. No domingo pela manhã, puxa vida, não vai dar para ir, ou no domingo à noite também tem coisas tão interessantes na televisão para a gente ver, eu recebi esse, eu recebi aquele, e não dá para ir. Então nós estamos acumulados com as bênçãos do Senhor e vai indo tudo muito bem. Ao contrário de que quando nós estamos passando pelas lutas e pelas dificuldades, nós buscamos ao Senhor com uma maior intensidade. Nós nos dedicamos, nós ficamos mais atentos aos detalhes e aos princípios que muitas vezes nós estamos quebrando, que muitas vezes nós não estamos atentos a muitos princípios. Nós levamos a vida de uma maneira mais relaxada. E eu estava participando de uma reunião na sexta-feira com alguns dos irmãos aqui, participando de um GD, que nós estávamos dirigindo, e o Senhor nos trouxe a seguinte palavra:
Lá de Êxodo 33, quando Moisés ia subir, que o Senhor falou para ele, falou, eu vou mandar um anjo à frente de vocês, mas eu não vou subir com vocês, eu não vou acompanhar vocês. E Moisés imediatamente falou, Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não adianta mandar anjo, não adianta mandar querubim, serafim, que eu não vou sair daqui. E lá pelas tantas ele diz, não é a diferença das pessoas do mundo, não é a diferença do mundo, das nossas vidas que somos teus, a tua presença conosco, não é essa a diferença? Então, ali Moisés valorizando a presença do Senhor. O Senhor havia dito para ele, eu vou mandar um anjo à frente, eu vou desapossar todos os povos, eu vou te dar vitória sobre todas as coisas, mas a minha presença não vai com você. Como é que será que nós iríamos responder ao Senhor? Se o Senhor chegasse para a gente e falasse assim, olha, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar saúde, eu vou te dar paz dentro da sua casa, eu vou te dar, todos os seus sonhos vão se realizar, vai estar tudo em ordem, porém eu não vou estar com vocês. Eu vou mandar meus exércitos de anjos, eu vou mandar ali os querubins, os serafins, eu vou vencer todos os seus inimigos, fica despreocupado, mas eu não vou estar com vocês, porque vocês são pessoas de dura serviço, e eu vou consumir vocês se eu estiver com vocês. Sabe, como é que será que nós reagiríamos? Como é que nós temos reagido hoje, quando nós alcançamos as bênçãos que o Senhor tem nos dado? Sabe, então Deus muitas vezes Ele retarda as nossas bênçãos, para que a gente possa valorizar a presença dEle conosco, para que a gente possa entender que tudo que nós temos sem a presença dEle não vale de nada, que o mais importante é o dono da bênção do que a bênção de Deus. É mais importante Ele estar conosco, e quando nós estamos com o Senhor, quando nós temos revelação da sua palavra, da sua pessoa, quando nós temos revelação que Ele está conosco, todas as coisas, elas se completam na nossa vida. Nós somos supridos em todas as coisas. Ainda que nós passemos por enfermidades, com a presença do Senhor estando conosco, nós estamos em paz. Ainda que passemos por dificuldades financeiras, a presença do Senhor conosco, ela vai nos gerar uma confiança tremenda, que vai nos dar a certeza de que tudo vai dar certo. Então o Senhor muitas vezes retarda essas bênçãos de acontecer na nossa vida, das promessas dele se cumprir na nossa vida, para que nós possamos então estar valorizando a sua presença, para que a gente possa conhecê-lo de uma maneira mais íntima, para que a gente possa saber quem é ele, qual é o seu caráter, para que nós possamos ter a nossa vida completamente transformada. Tem um livro que relata uma história de um jovem que havia ido para a guerra. Eu não sou muito bom para contar a história, não me atenho muito aos detalhes, mas eu vou tentar aqui contar para vocês. Minha mulher é bem melhor para isso do que eu. Esse jovem, ele foi para a guerra, ele era filho único de um pai, e esse pai amava muito aquele filho. E aquele filho foi morto em combate. E ele... Espera aí, vou deixar ela contar. Eu não sou bom em detalhes. Essa história que o Flávio quer contar fala de um homem riquíssimo e que ele tinha um único filho. E esse único filho foi para a guerra. E esse pai e esse filho, eles eram colecionadores de quadros, de obras de arte. E aí o filho foi para a guerra, e aí lá na guerra ele pôde salvar um rapaz no combate, um rapaz que estava mortalmente ferido, mas passado um tempo na batalha, este filho veio a morrer. E quando este filho morreu, esse rapaz que foi salvo por ele, sabia que ele era filho único, e sabia que aquele pai amava ele demais. Ele falou, o que eu posso fazer para alegrar o coração desse pai, que está sofrendo demais com a perda desse filho? Ele pegou e entrou numa
aula de pintura, e ele pegou e desenhou o retrato daquele filho que havia salvado ele na guerra. E ele levou este retrato para aquele pai estava muito desolado, ele chegou, levou aquela pintura, aquele pai colocou numa parede acima da lareira, sentou numa cadeira, eles conversaram longamente acerca da vida do filho, e aquele pai pôde receber alento com aquele retrato que ele havia pintado. Então, passado um tempo, aquele pai faleceu, e aí todas aquelas obras de artes, todos aqueles quadros que eles colecionavam foram para leilão. E aí o leiloeiro, veio gente de tudo quanto é lugar, porque eram obras de artes muito famosas. E aí o leiloeiro falou: só que tem uma cláusula no contrato que esse pai deixou para essas obras de artes poderem ser leiloadas. Ele disse que primeiro quadro a ser leiloado vai ser o quadro do filho. Aí então diz que houve um alvoroço naquela sala, e todo mundo começou a falar: nós não viemos aqui por causa da obra de um amador, nós viemos aqui por causa dos quadros famosos. Anda logo, passa logo com essa parte, porque o nosso interesse é nos quadros famosos. Aí então diz que foi leiloado o quadro do filho, e diz que havia naquele leilão um vizinho que sabia do amor que o pai tinha naquele filho, e como aquele filho era um filho obediente, abençoado, e era um homem simples, um homem pobre, o vizinho. Ele falou assim: olha, eu quero ficar com este quadro, mas eu só disponho desse valor irrisório. Aí o leiloeiro falou: então tá bom, está fechado a compra deste quadro. E quando aquele vizinho comprou o quadro, ele bateu o martelo e falou: o leilão está encerrado. Aí todo mundo se alvoroçou: como que o leilão está encerrado? Agora é que vem a melhor parte, agora é que vem os quadros famosos. Aí o leiloeiro falou: a cláusula do contrato é: quem leva o filho, leva tudo. É muito detalhe, muito melhor, né, Juca? Eu sou bobo, Juca? Ela pode vir sozinha, mas eu sozinho sem ela não vem, não. De jeito nenhum. Então, meus queridos, a questão de nós buscarmos ao Pai, de nós fazermos questão de tê-lo conosco, porque todas as demais coisas, elas vão acompanhar esse pacote. Sabe, quando nós estamos passando pelas crises, isso nos aproxima mais de Deus. Quando nós estamos passando pelos vales, eu nunca esqueço um pregador que disse que o melhor lugar que tem é quando nós chegamos no fundo do poço, porque não temos mais para onde olhar a não ser para cima. Sabe, então muitas vezes as bênçãos são retardadas, muitas vezes as promessas demoram um pouco para se cumprir, justamente para isso, porque o Senhor nos quer conosco, Ele quer se manifestar em nós, quer que nós valorizemos a sua presença, para que então Ele possa acumular-nos de grandes bênçãos e de todas as suas promessas. Sabe, então muitas vezes se retarda por causa disso, para que nós possamos. E Ana, ela tinha esse desejo de ser mãe, ela tinha um sonho, ela estava sendo ali zombada, ela estava sendo ali afrontada, e ela tinha esse desejo de ser mãe. Isso levou ela para que ela pudesse ir até o templo, para que ela pudesse se derramar aos pés do Senhor, para que ela pudesse ali chorar, abrir seu coração, rasgar seu coração diante do Senhor, para que então ela pudesse conhecer o Deus que vivifica os mortos e que traz à existência aquilo que não existe. Sabe, então muitas vezes acontece por isso. Sabe, aquele irmão que eu comecei contando a história, Deus não o amava menos do que se ele tivesse, e Deus também o não considerava uma pessoa burra ou uma pessoa com pouca inteligência para poder entender o que o Senhor queria, mas o que Deus queria era se manifestar a ele.
Não manifestar o dinheiro, mas manifestar a presença de Jesus, a pessoa de Jesus na vida dele. Sabe, é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer se manifestar a nós. O Senhor quer que nós o valorizemos. Nós vivemos num tempo hoje, onde está sendo pregado nos 4 cantos dessa terra o evangelho da prosperidade, onde as pessoas vêm para um shopping center, vêm para as igrejas para conseguir ali seus carros, suas casas, suas empresas, para conseguir ali muito dinheiro, promoções, para conseguir bens de toda forma, e não se preocupam com o dono da bênção. Sabe, nós muitas vezes, eu até falava com esse grupo que eu me reunia na sexta-feira, né, se o Senhor falasse o que ele falou para Moisés, como é que nós reagiríamos? Será que nós teríamos falado para ele, beleza, Senhor, você vai me dar tudo? Vai me abençoar? Vai, jóia, então não precisa nem ir não. Só manda os anjos que para mim já está tudo certo, está tudo resolvido. Tua presença não precisa, mas não é isso. A vida cristã, ela é muito mais profunda. Sabe, o que o Senhor nos propõe é uma mudança radical. O que o Senhor nos propõe é algo tão profundo que nós não temos nem ideia. Sabe, de nós conhecermos a esse Jesus, essa obra maravilhosa, que ela é capaz de nos transformar em novas criaturas, capaz de nos transformar em pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Essa obra capaz de quebrar cadeias, capaz de quebrar maldições, capaz de abrir portas, capaz de transformar completamente a nossa vida. Sabe, somente quando nós vamos muitas vezes para as fornalhas, assim como aconteceu com Cedraque, Mesaque e Abdenego, eles não foram consumidos pelo fogo. O que foi consumido? Somente as amarras que estavam nele. Sabe, Deus nos leva para que Ele possa então se manifestar, e a gente entenda que o dono da bênção, Deus da bênção, é melhor do que a bênção de Deus, e que Ele não é um shopping center, somente para que nós entramos, pegamos as coisas, fomos embora e voltamos somente na próxima compra que vamos fazer, na próxima necessidade que nós temos. Mas Ele quer uma vida de intimidade conosco, Ele quer uma vida de manifestação, Ele quer desfrutar de um relacionamento íntimo conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer ouvir as nossas necessidades, Ele quer ouvir as nossas petições, as nossas angústias, e Ele quer falar conosco da mesma maneira. Sabe, então, por isso que muitas vezes as bênçãos demoram um pouco para chegar, mas pode ter certeza, elas vão chegar na sua vida. Pode ter certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Pode ter certeza, as portas vão ser abertas, a cura vai chegar, a provisão vai chegar, você não vai ser destruído, né? Porque quando Moisés foi passar com o povo pelo mar, parecia que não tinha mais tempo. O faraó chegando com seu exército, mar na frente, montanha do lado, deserto do outro, não tinha para onde ele correr. Sabe, falou, acabou o tempo, agora eu vou ser consumido, mas o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o alfa e é o ômega, é o princípio e é o fim. E Ele sabe a hora de nos abençoar, Ele sabe que nós temos mais tempo, Ele sabe, fica despreocupado, você não vai ser envergonhado, você não vai perecer, você não vai ser destruído. Segundo motivo, que muitas vezes as bênçãos retardam na nossa vida, é para nós entendermos que tudo vem de Deus. Tanto simples como sobrenatural. Sabe, as mínimas coisas vêm da parte do Senhor. Ana viveu ali um milagre tremendo. Não sei se vocês olharam os detalhes do texto, diz que Deus havia tornado Ana estéril. E Ana então pôde ver ali o sobrenatural acontecer, fruto de oração. Ana pôde viver ali o que nós lemos nas Escrituras, que o Deus que vivifica os mortos e que traz à existência aquilo que não existe. Ana pôde ver ali um milagre tremendo. E nós muitas vezes testemunhamos, muitas vezes de uma cura de câncer, muitas vezes nós testemunhamos uma cura de AIDS, muitas vezes nós testemunhamos um casamento que não tinha a mínima possibilidade para ser restaurado, ele sendo restaurado. Nós muitas vezes testemunhamos de um grande livramento na nossa vida financeira, e muitas vezes nós esquecemos que a cura da gripe vem do Senhor. Nós esquecemos muitas vezes de adorar ao Senhor pelo leite, pelo pão com manteiga que nós temos pela manhã. Nós muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus pela coberta, pela casa, que ainda mais simples que seja, mas foi o Senhor que nos deu. Sabe, nos mínimos detalhes, a cada detalhe, o fôlego de vida, a tua inteligência, o fato de você poder ir para o seu trabalho, para você voltar,
todas as coisas vêm da parte do Senhor. Sabe, tudo, nós temos que nos lembrar disso, estar testemunhando para as pessoas, sabe, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E Ana entendeu que o sobrenatural vinha da parte do Senhor, mas as mínimas coisas também vêm da parte dele. O homem não tem nada se do céu não for lhe dado. Sabe, então as mínimas coisas, o fato de você ter levantado hoje de manhã, o fato de você ter o fôlego de vida, o fato de você ter tido o teu café, o fato de você chegar na sua casa agora, ter o seu almoço, ainda que seja um arroz, um feijão e um ovinho, sabe, é o Senhor que está dando as mínimas coisas para nós. Então muitas vezes o Senhor segura, muitas vezes o Senhor espera, para que a gente possa valorizar todas as coisas. Vocês já viram as pessoas que têm a possibilidade de estar sempre atualizando o seu telefone celular? Então sempre sai o iPhone 6, compra, o 6S compra, o 7 compra, o 7S compra, vai comprando tudo. Mas você já viu aquele que muitas vezes não tem condição de estar comprando o celular? Ele tem um aparelhozinho daquele que aguenta pancada, que ele cai, que desmonta inteira, você liga ele está funcionando, ele valoriza. O dia que ele ganha um telefone que tira foto, sabe, ele valoriza ainda muito mais aquilo. Sabe, porque ele entende que aquilo foi um milagre, aquilo foi Deus que deu para ele. Sabe, então nós temos que ter essa clareza, tudo vem da parte do Senhor. Sabe, tudo, as mínimas coisas, vêm da parte do Senhor. Sabe, o copo de água que você bebe, vem da parte do Senhor. Sabe, então o Senhor segura muitas vezes para demonstrar que Ele está no controle e que Ele está conduzindo todas as coisas. O terceiro motivo, para que nós tenhamos a disposição de consagrar a Deus o melhor que temos. Qual foi a posição de Ana quando ela recebeu o filho dela? Ela falou, eu vou devolvê-lo ao Senhor, porque foi o Senhor que me deu. Eu vou devolvê-lo, eu vou entregar. Então falou para o marido dela, você vai, você adora, porque o ano que vem eu vou ter desmamado ele, e aí eu vou parar a adorar e também vou devolvê-lo, porque foi o Senhor que me deu. O Alessandro falou algo aqui, nós não tínhamos conversado, encontramos ontem rapidamente, 5 minutos no final do dia, não tínhamos falado nada, mas ele falou sobre a questão de nós estarmos usando os nossos talentos em benefício do reino de Deus. Muitas vezes nós transformamos as bênçãos do Senhor em deuses na nossa vida. E essas bênçãos acabam se tornando em maldição na nossa vida. Sabe, então nós temos que entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá é para nós estarmos contribuindo para o reino dele ser implantado na face dessa terra. Sabe, muitas vezes o Senhor te deu uma capacidade para trabalhos manuais. E isso tem gerado sustento para você. E você muitas vezes não se envolve em trabalho nenhum manual na comunidade na qual você está servindo. Você sabe fazer, mas você não dá aquele dom para contribuir para a implantação do reino de Deus. Ah, mas eu não vou dar, ninguém vai me pagar, eu vou lá ficar fazendo patchwork, chama? Está fazendo patchwork, vou estar fazendo aquelas coisas. O que eu vou ganhar com isso? Você não entende que foi Deus que te deu esse dom? Você não entende que foi Deus que te capacitou? Você não entende que foi Deus que te deu essa habilidade para que você possa então estar contribuindo para o reino dele? Sabe, muitas vezes o Senhor te dá pessoas que amam casa de campo, chácara, aí Deus concede, dá aquela bênção para ele. Aí ele já não vem mais no culto, porque ele está nos finais de semana, ele está lá na casa de campo dele, está lá na chácara dele. Muitas vezes ele não vem mais na quinta-feira, ele não vem mais no sábado, ele não vem por quê? Porque aquilo que deveria ser uma bênção para ele acabou se transformando numa maldição, porque o afastou da presença do Senhor. Sabe, muitas vezes o nosso trabalho é uma bênção, mas acaba se tornando uma maldição, porque nós investimos o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas energias, o melhor dos nossos recursos, naquilo que é valor para nós. O que é valor para você? Não, Deus é valor para mim. Se Deus é valor para você, você tem investido o melhor do seu tempo, o melhor de suas energias e o melhor dos seus recursos? Sabe, muitas vezes nós investimos no nosso trabalho, o trabalho que deveria ser bênção, acaba se tornando uma maldição na nossa vida, porque nós endeusamos aquele trabalho. A Lorena uma vez atendeu uma pessoa que o marido havia deixado, havia
se envolvido num relacionamento com uma outra pessoa, e essa mulher, ela ia na quinta-feira, ela ia no domingo, ela ia e conversava e ligava para a Lorena diariamente, a Lorena orando, Deus restaurou o casamento dela, ela sumiu. Aí um dia a Lorena ligou para ela e falou: estamos sentindo sua falta e tal. Sabe o que é? É que meu marido não gosta da igreja, então se eu for para a igreja, é capaz dele ficar chateado, e eu não queria deixar ele chateado, senão ele vai embora novamente. Sabe, então ela estava se submetendo, ela endeusou o marido dela. Só que ela esqueceu que quem tocou o coração dele para trazê-lo de volta foi Deus, a quem ela deveria se render e prestar adoração. Sabe, então nós temos que entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá é para que nós possamos estar investindo no bom andamento do reino dele. Sabe, os nossos filhos, eu tenho 3 filhas, eu sei o que é isso. Sabe, muitas vezes nós investimos pesado nos estudos, na carreira profissional, nós investimos forte. Mas será que nós temos investido na vida espiritual dos nossos filhos? Será que nós temos chamado a atenção dos nossos filhos para que eles possam se envolver na edificação do reino de Deus, disponibilizando ali os talentos que cada um deles tem? Ou será que nós falamos para eles: não, vai estudar, não precisa ir para a igreja, não se envolva, agora não é tempo de você se envolver em nada, agora é tempo de você crescer profissionalmente, agora é tempo de você fazer seu pé de meia, então não invista, não gaste tempo com a igreja, afinal de contas a igreja não vai te dar nada, a igreja não vai te pagar, a igreja... Só que a pessoa esquece que tudo aquilo, os filhos, os talentos, tudo aquilo é Deus que tem dado para a pessoa, e para isso com a intenção de devolvê-lo ao Senhor, para a edificação do seu reino. Muitas vezes as pessoas ganham muito dinheiro, e elas falam: isso é para o meu prazer, para mim, para as viagens, para mim comprar casas, carros, e amém, Deus te dá para você usufruir também. Fala: eu não vou dar na igreja, eu não vou investir financeiramente, eu não vou fazer nada, porque eu trabalhei, eu sou capaz, eu consegui fazer. Só que o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. A pessoa compra um carro, quando ele estava com um carrinho velhinho, ele dava carona, ele parava, ele trazia gente. Aí ele compra um carro bacana, um carro mais novo, um carro... Fala: não, vou colocar o irmão aqui, vai riscar meu banco de couro. Aquelas crianças vão comer bolacha aqui dentro. Aqueles irmãozinhos, eles vêm tudo sujo, tudo lascado. Vão entrar no meu carro, vão sujar meu carro. Aí ele estava vindo, ele corta até volta, faz uma volta maior para não encontrar nenhum irmão, para não ter que dar carona para o irmão. Sabe, então, endeusa. Compra casa, agora não vou para a igreja, porque se eu não ficar em casa, vai entrar ladrão, vai roubar minha casa. Aí não vem mais para a igreja. Sabe, então são coisas que nós temos que entender, que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá para que nós possamos usar todas estas coisas para o crescimento do reino dEle, para que nós possamos investir os nossos talentos, os nossos dons, para que nós possamos investir os nossos recursos, a nossa casa, os nossos carros, tudo, em benefício da edificação do reino dEle. Foi Ele que nos deu. Não transforme a sua bênção numa maldição. Não transforme a sua bênção no seu Deus. Ana já ficou logo esperta. Ana pegou e falou: vou lá devolver, porque senão Samuel seria o Deus dela. Senão Samuel seria o super protegido dela, e se transformaria numa maldição na vida dela. E o quarto, para que nós entendamos que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Vocês concordam comigo que nós valorizamos muito mais aquilo que nós temos mais dificuldade de conseguir? Nós valorizamos muito aquilo, né? Muitas vezes você almeja uma profissão, um cargo dentro da sua empresa, e aquilo você precisa ralar até conseguir alcançar aquilo. Quando você alcança, aí você então valoriza, você cuida bem daquilo, para você não perder.
né? Ao contrário que nós vemos muitos filhos, quando assumem as empresas do seu pai, muitas vezes acabam não dando certo. Por quê? Porque estava tudo ali, veio tudo de mão beijada, veio tudo certinho, acaba a coisa não rodando. Por quê? Porque não foi dado, muitas vezes, o devido valor. Não estou falando que 100% dos casos é isso, tá? Estou falando aqui o geral, que normalmente, sabe, não tem. Então, tudo aquilo que nós damos o devido valor, sabe, que nós demoramos para alcançar, que nós temos que ralar para alcançar aquilo, sabe, nós valorizamos muito mais do que aquilo que vem de mão beijada. Ana, ela queria ser mãe, mas Deus estava precisando não de um filho de Ana, mas Ele estava precisando de um profeta que ia colocar reis e tirar reis. Ele estava precisando de um homem que fosse a boca dele na face dessa terra. Por isso Ele retardou, por isso Ele concedeu na hora dele. Por isso Ana valorizou e o devolveu ao Senhor. E Samuel, então, foi poderosamente usado como profeta do Senhor nos nossos dias. Sabe, então, qual é o sonho que você não alcançou ainda? Qual é o sonho que você está buscando e orando por ele? O que é que falta alcançar na sua vida? Muitas vezes você quer algo que aos teus olhos vai te suprir as suas necessidades, mas Deus quer te dar algo tão grande, porque os planos dele são muito maiores que os nossos planos. Sabe, o que o Senhor tem a fazer através dessa bênção que Ele tem para te dar, não é suprir somente a sua necessidade, ou alegrar somente o seu coração, mas Ele tem um propósito tremendo para cumprir através dessa bênção. Sabe, assim como Ele fez com Samuel, Ana queria ser mãe, ela estava cansada, ela estava sendo zombada, Ana estava chateada, porque ela não conseguia ser mãe, mas Deus falou, eu não quero te dar somente um filho, eu preciso de um profeta nesses dias, eu preciso de alguém que seja minha boca, eu preciso de alguém que vai ungir reis, alguém que vai depor reis, alguém que vai ser poderosamente usado. Essa bênção que o Senhor tem para você, é algo que Ele vai usar poderosamente nas mãos do Espírito Santo. Seja ela material, seja ela espiritual, seja ela com pessoas, Deus vai usar poderosamente nas mãos do Espírito Santo. E algo tremendo vai acontecer. Sabe, não somente para alegar o seu coração, mas para que os planos do Senhor sejam cumpridos na face dessa terra. E quinto, para entendermos que Deus faz tudo no seu tempo conforme a sua vontade. É o tempo de Deus conforme a vontade de Deus. Ah, mas eu queria agora. Deus fala, espera. Nós que já temos filhos adultos, nós sabemos que muitas vezes eles pedem coisas que não é a hora. Muitas vezes eles querem determinadas coisas que não é o momento. Então você fala, espera. E na hora certa, então, você concede aquilo que a pessoa quer. Sabe por quê? Para poder preservá-los. Para que eles não se percam. Assim é também o Senhor conosco. O Senhor muitas vezes Ele faz, mas faz no tempo dEle. Para que os propósitos dEle sejam cumpridos. Agora, como manter nossos sonhos ainda não alcançados? Como manter vivo isso no nosso coração? Continue crendo na intervenção soberana e sobrenatural de Deus. Continue crendo, continue fazendo, continue buscando, continue se humilhando, continue se rendendo aos pés do Senhor. Se você parar, você vai cair. Sabe bicicleta? Quando você está pedalando, ela vai andando. Você para de pedalar, não põe o pé no chão, ela cai. Assim é conosco também. Sabe, o Senhor tem planos, tem propósitos para a sua vida. Não pare, não acomode, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida. Sabe, nós temos algumas etapas a serem cumpridas, nós temos algumas atitudes a serem tomadas, nós temos algumas coisas a serem corrigidas, mas os sonhos de Deus vão ser cumpridos na nossa vida. Então não pare,
Sabe, Ana orou, se levantou, Ana não ficou abatida. E Ana foi se relacionar com seu marido para que a bênção pudesse acontecer na vida dela. Sabe, então ela não ficou abatida. Agora, como nós temos estado? Como tem sido a nossa atitude? Será que nós temos abatido? Será que nós temos parado? Será que nós temos desistido dos sonhos e dos projetos do Senhor? E segunda atitude, para que nós mantenhamos os sonhos do Senhor, é crer nas promessas infalíveis da promessa da palavra de Deus. Crer nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Ana creu naquilo que o sacerdote havia dito para ela. Quando ela explicou para o sacerdote o que ela precisava, o sacerdote profetizou sobre a vida dela. O sacerdote lançou uma palavra sobre a vida dela, assim como você tem recebido aqui, domingo após domingo, quinta após quinta, na sua célula, você tem recebido palavras de bênçãos e de promessa na sua vida. Creia em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, é crer na palavra, não desanime, sabe, não abra mão da sua fé, mas continue crendo, porque a palavra do Senhor, ela é infalível, e as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, no tempo dEle, na hora dEle e da maneira dEle. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, tem uma música assim, não tem? Jamais vão morrer. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Sabe, o Senhor tem algo tremendo para a sua vida, mas Ele quer se manifestar a você. Ele quer que você entenda que a presença dEle na sua vida é muito melhor do que se você tiver somente as bênçãos e não tiver a presença dEle. A presença dEle vai te gerar a paz que excede a todo entendimento. Ainda que o mundo esteja caindo na sua cabeça, você sabe que você está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você sabe que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Você sabe que se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir de você. Você sabe que você é muito mais do que vencedor, porque Cristo está em você, em nome de Jesus.